O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Atlético, conhecemos teu valor e a camisa rubro-negra. Com a bênção de Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor, educador, palestrante, professor universitário brasileiro, este meu time de botão está no ar para falar do Furacão de 2004-2005. Paulo Júnior, eu me chamo Leandro Amin, bem-vindo, bem-vinda, você que não nos conhece, eu me chamo Paulo Júnior, estou ao lado, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, já na 10ª temporada deste podcast, deste meu time de botão. Paulo Júnior, a gente gosta de tirar uma onda na curadoria, a gente gosta de brincar, às vezes com algumas escolhas que tem um recorte um pouco, digamos assim, disruptivo, ou realmente a gente gosta de surpreender. Isso passa por nem sempre falar de times campeões. A gente grava isso daqui em outubro de 2022, vai pro ar também no começo de outubro de 2022. É um mês muito especial, muito caro para o torcedor do Atlético Paranaense, porque ele vai jogar no fim desse mês uma final de Libertadores. Talvez você esteja nos ouvindo já sabendo que bicho que deu lá em Guayaquil, no Equador. Mas a gente vai contar a história aqui, e aí os mais supersticiosos que nos desculpem, mas a gente vai contar com tinta de time especial, não com tinta de time zicado, né? A gente vai falar hoje do Atlético Paranaense, dos vices de 2004 e 2005. Como tá você? Dari Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Pois é, não é pelo vice, é pela grandiosidade daquele período na história do Atlético. Grandiosidade essa que tá igualada, né? Nesses anos pelo menos igualada nesses anos de 2019, 20, 21, 22, voltou a ter uma fase muito boa, uma fase de topo de Copa, de topo de tabela, e a gente vai lembrar de um momento muito especial, talvez o grande momento que nossa ouvinte atenta vai lembrar do Atlético Paranaense, né? Com jogadores chegando à seleção brasileira, com jogadores importantes num cenário nacional sendo contratados, sendo repatriados, jogadores muito legais vão passar pelo meu time de botão de hoje para falar de um campeonato brasileiro que foi quente até o final, né? O Campeonato Brasileiro de 2004, diferente de alguns mais recentes, em que, vez ou outra, um time dispara e o campeonato termina um pouco morno até na disputa pelo título. Esse não, esse de 2004 foi corda esticada até o final, e passar também por uma final de Libertadores muito marcante em 2005, porque era uma final brasileira, né? E a gente que vinha se acostumando a ver Boca Juniors, por exemplo, a ver grandes times do nosso continente desafiando os brasileiros naquele período, a gente se deparou com uma final ida e volta valendo Libertadores aqui mesmo no Brasil. Então são duas campanhas muito marcantes, a homenagem para grandes times do Atlético Paranaense, times esses que, né, já falamos, não bateram com o título nesses dois campeonatos principais que a gente vai falar, mas com certeza deixam boas memórias para o torcedor do Furacão e deixam boas memórias também para quem acompanha o futebol brasileiro, para o nosso fiel ouvinte do meu time de botão, lembrar um pouco dessa fase boa do Furacão. Paulo Júnior, antes da gente tocar o roteiro, só me responde uma coisa. Se você fosse dono de uma escola, um colégio, de um colégio, você torce pro Palmeiras, o São Paulo Futebol Clube quer fazer um estádio, você venderia o teu colégio pro estádio ser concluído? Venderia. Tem que vender, né, cara? Tem que gostar do fute, né? Tem que vender. Aliás, em Aquários, tem que vender o apartamento também. Alguém tinha que falar pra ela, né? Tem que melhora vender. A vida. Melhora a vida. Tô brincando. Aquários não tem que vender, não, porque os caras eram forgados. Tudo na vida é relacionamento. Os caras eram forgados. Tem que vender, não.
Aí tem que ser um pouco turrão, né, na tua opinião. Perfeito. Aliás, o Humberto Carrão dizem que tá muito bem numa série nova que eu vou assistir. Maestro, né? Muito bem, muito bem. Tô muito curioso para ver o que Caco Barcelos tem dito sobre a série, porque deve ser muito louco, né? Deve ser muito louco para um jornalista ver a sua vida pessoal, né, escancarada na dramaturgia. Mas gosto do Humberto Carrão. Pauleta, essa é a história, então a gente já citou pelo menos 2, mas a gente vai contar 3 vice-campeonatos do Atlético entre 2004 e 2005. Foi um estadual, um nacional e um continental. 3 competições perdidas por muito pouco. Medalhas de prata que doem no momento, mas nem por isso deixam de contar uma história bonita. É uma espécie de maturidade esportiva de um Atlético Paranaense, né, naquele momento, que nos anos 90, a gente se recorda, sofreu na Série B, conseguiu o título da Série B em 1995, uma das icônicas Série Bs da nossa história, né? Foi uma segunda divisão muito marcante e o Atlético ganhou em 95. É uma das conquistas preferidas do torcedor contemporâneo que viveu aquele tempo. E a partir dali começou um novo momento de sua história. Pois é, e temos alguns marcos para começar o nosso papo aqui. O time de Oséias e Paulo Rink, né? O primeiro chegando à seleção brasileira, o segundo se naturalizando depois alemão, tendo uma carreira muito bonita lá na Europa. Em 99, a gente precisa lembrar, o clube inaugura seu CT, o CT do Caju, e o seu estádio, a Arena da Baixada, 2 equipamentos, 2 empreendimentos muito modernos que significavam ali uma mudança de estatura do clube. E em 2001, claro, o time campeão brasileiro, o time de Alex Mineiro, de Kleberson e companhia, o time do Atlético Paranaense que quebra essa barreira de uma grande conquista nacional e bate campeão brasileiro. Anos muito saudáveis, assim como foi muito saudável esse biênio 2004-2005. E a gente pisa no ano de 2004, lembrando o gol da vida, 8 de fevereiro de 2004, Atlético 3, Paraná Clube 0, é a volta aos gramados de Washington, o coração valente. Que história, vai ser legal passear pela história do Washington. Vamos ouvir o retorno de Washington aos gramados com gol. Era matador demais. Atlético 3-0 no Paraná. A volta de Washington Cerqueira, 28 anos aos gramados do futebol, é motivo de muito orgulho para a esposa Andréia, para a mãe Salete. Ele nos deu uma lição de vida, o Washington é uma lição de vida. Foi em novembro de 2002, quando o Washington ainda jogava pelo futebol da Turquia, que ele sentiu fortes dores no peito. A matéria do coração apresentava entupimento. O atacante precisou passar por 2 cirurgias e muito trabalho de recuperação. Ele não quer perder tempo. Começa a responder logo no início do clássico entre Atlético e Paraná. Ele reclama quando o juiz marca impedimento. Reclama quando Éber Roberto Lopes anula o que seria o seu primeiro gol. 7 minutos do segundo tempo. Jadson cobra a falta. Washington marca 1-0 Atlético. A vitória do jogador já está garantida. Ele deixa o campo. Ainda comemora com os gols de Marcão e de Rena. Atlético 3-0. Valeu toda essa expectativa que eu tive, essa luta que eu tive para voltar a jogar. Acho que a primeira vitória foi essa. E graças a Deus, sendo abençoado ainda com um gol, poxa, para mim tá sendo a maior alegria do mundo. A reportagem é da Globo e o Washington, né, Paulo, ele teve detectado um problema cardíaco enquanto jogava na Turquia, era jogador do Fenerbahçe, e sua carreira ficou em risco, naturalmente. O Atlético foi o clube que lhe abriu as portas para a retomada. O time tinha o Kleberson, que acabou vendido no meio de 2003, né, já com um novo sobrenome, o sobrenome Penta, assim como Alex Mineiro, que partiu para o México e logo retornou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro. A reposição, além do Washington Coração Valente, contava, entre outros nomes, com Michel Bastos, o zagueiro Marinho. Deu campanha boa, apesar do trauma na decisão, deu campanha boa. E o trauma é porque
o Coritiba acabou sendo campeão estadual, foi campeão paranaense após um 3-3 na Arena da Baixada, um jogo antológico, uma das grandes finais da história do campeonato paranaense. Tuta, o camisa 9 do Coxa, marcou 2 vezes. Tuta, que tinha uma história pregressa com o Furacão, ele fez o gol do 2-2, o gol do 3-3 e o gol do título, né? O gol do 3-3 é o gol do título, o gol do tricampeonato estadual. Eu vou cantar o Atlético, o Paulo vai cantar o Curitiba. Diego, Alessandro, Lopes, Rogério Correa e Igor, os 3 zagueiros. Fernandinho, ele mesmo, Alan Bahia, Ramalho, Jadson e Marcão. Washington e Ilan. Entraram André Luiz e Dagoberto, menino Dagoberto, técnico Mário Sérgio Pontes de Paiva, que hoje mora no céu. Bom time. O Coritiba de Fernando Praz, Jucemar, Miranda, Reginaldo Nascimento e Adriano, depois Ricardinho, Márcio Egídio, depois Pepo, Ataliba e Capixaba, depois Rodrigo Batatinha e um senhor ataque, hein? Que carisma, Luiz Mário, Tuta e Aristizábal, técnico delegado Antônio Lopes. A gente vai de reportagem para essa grande final de campeonato paranaense, Atlético e Coxa. Correia empatou. Jadson virou 2-1, resultado que dava o título ao Atlético. O empate era do Coritiba, então a estrela de Tuta começou a brilhar. Ele fez 2-2, mas no último minuto do primeiro tempo o Igor marcou o 3-2. 5 gols em 45 minutos, o que reservava o segundo tempo. Tuta reservava mais um gol, mais uma vez ele, o do empate, desta vez o definitivo do título. 3-3, e o jogo ainda teve catimba até do técnico Antônio Lopes. E muita festa do bicampeão paranaense depois do apito final. Eu estou feliz por ter ajudado minha equipe. Do outro lado, eu tenho muitos amigos do outro lado. Eu fico triste por eles. Mas é o futebol, é coisa do futebol, é coisa da vida. Rodrigo Batatinha ou Jadson? Jadson. Você sabe que o Paulo Rink, viu, Paulo Júnior? Paulo Roberto Rink, se você estiver no Paraná, como estivemos, né, recentemente no Paraná, quando você encontrar um ônibus, o ônibus hoje no Paraná tem patrocinador, né? Tem merchandising no ônibus paranaense. É um projeto, um projeto de lei do Paulo Rink. Paulo Rink tem, sei lá, vida como político, né? E um dos projetos principais da carreira dele, veja você, é a liberação de merchandising nos ônibus de Curitiba. 5.607. O quê? O número de votos do Paulo Rink quando foi reeleito vereador em Curitiba em 2016. Tá bom. A audiência do meu time de botão é maior, mas tá bom. Jogou a Copa das Confederações, né? Pela Alemanha em 99 e jogou a Euro de 2000, se não estou enganado. Acho que é isso, 99 e 2000 ele joga ali Confederações, aquela que tinha o Brasil, e a Euro. Foco na escalação do Furacão, porque tem coisa interessante aí, né? Veja que entrou o Dagoberto, ele já estava no time de cima desde 2001, pingando, inclusive na seleção de base. Dagoberto já era tratado como uma joia, e ele seria jogador-chave na campanha do Brasileirão, que estava por começar naquele ano de 2004. Só que ele se machucou no final daquela campanha, e quando voltou em 2005, assim que ele voltou, no jogo da sua volta, ele se lesionou outra vez, né? Então, você vai ouvir sobre o Dagoberto, ele está no elenco o tempo inteiro, mas em campo, só em 2004 que a gente vai ouvir o nome do Dagoberto. E tem o Fernandinho também, 19 anos, já mostrando o grande jogador que ele se tornaria, cara de Copa do Mundo, um jogador que jogou em várias posições ali no meio de campo, inclusive, já meio que um jogador com uma inteligência acima da média. Com 20 anos, vale destaque também para o Jadson, surgia bem e jogou bastante como titular, todos nas mãos de um bom desenvolvedor de talentos, pelo menos no campo da filosofia, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, que não é o Cortella, era um técnico muito interessante para cuidar dessa juventude toda.
mas que acabava demitido depois daquele 3-3 na final do estadual. A torcida quebrou o carro do Mário Sérgio na saída, tentou colocar fogo no veículo e no fim das contas ela nem sabia que o Mário Sérgio já tinha pedido demissão. A treta dele, a treta da torcida no fim das contas nem era com o Mário exatamente, era com o Petralha, era com a diretoria do Atlético Paranaense. Subiu o ingresso, setorizou o estádio, ele sempre iniciou algumas das tendências do futebol brasileiro, pelo menos na relação, né, muito dura com seus conceitos em relação ao que vai fazer com o torcedor, ao que vai fazer com o estádio, a forma de tocar a gestão do futebol, e isso já pegava ali, rolou um pé de guerra entre torcida e Petralha, já tinha essa tensão desde aquela época. A bateria, por exemplo, da torcida do Atlético Paranaense foi proibida por todo aquele campeonato brasileiro na arena, por exemplo. Então, era menos com o técnico, era mais com o clube, com a diretoria naquele momento, digamos assim. Para a disputa do brasileiro, a torcida tinha não mais o Mário Sérgio, mas tinha o Levir Coupe. O Levir assumia o time montado pelo Mário e era um campeonato, vai lembrar, muito longo. 24 times, era o início ali, o segundo ano apenas do campeonato por pontos corridos, num processo de diminuição dos times. 24 times, 46 rodadas, campeonato pesado e que começou muito mal para o Atlético Paranaense. Começou logo com 2 derrotas, São Paulo no Morumbi e 3-0 para o Figueirense dentro de casa, jogando em Coritiba, até que depois o time reagiu, conseguiu passar 6 jogos sem perder. E é curioso, né, Leandro? Um campeonato de 46 rodadas, essas sequências que parecem grandes são muito menores, né, do que representam hoje num campeonato de 38 jogos. Ainda assim, dá para destacar 2 jogos desse início de campanha. Rodada 6, Atlético Paranaense 1, Santos 0. Isso lá na frente seria um confronto direto pela taça. E na rodada 7, um jogo muito, muito marcante, um jogo inesquecível para o torcedor do Atlético. 5-0 para cima do Corinthians no Pacaembu, um show de Jadson. Jadson marcou 3 gols, o Dagoberto fez os outros 2. A torcida do Corinthians revoltada, invadiu o campo várias vezes. É um jogo muito marcante do início dessa história bem bonita do Atlético Paranaense naquele brasileiro. Eu vou cantar o Corinthians, acho eu, o pior Corinthians que eu já cantei sob esse microfone do meu time de botão, marca registrada nos estúdios Central 3. Fábio Costa, Coelho, Betão, Valdson e Renato Abreu, depois Zé Carlos, Wendel, depois Piá, Rogério Pedalada, Fred Rincon, Gil, depois Bobô, Jô e Marcelo Ramos, técnico Oswaldo de Oliveira. Puta que pariu, que coisa feia, hein? Que coisa feia esse Corinthians de 2004. O Atlético jogou com Diego no gol, Raulen, Marinho, Fabiano, Marcão, depois Rogério Corrêa, Bruno Lança, William, Fernandinho e Jadson, uma espécie de, talvez um losango no meio de campo. Depois entrou o Pingo. No ataque, Irlan, depois Denis Marques e Dagoberto. Denis Marques, que veio do Kuwait, já com a temporada em andamento, tinha acabado de chegar o técnico Levir Coupe. Você sabe que nesse 5-0, a gente vai ouvir aqui um sobe o som do 5-0, Paulo, teve uma festa em São José dos Campos, uma grande festa na casa da Lisiane. Claro que sei, pô. Claro que sim. O Jadson cita a festa da Lisiane na comemoração do gol, né? Exatamente. Churrasco na beira da piscina, Tchacabum tocando. Já tinha o Tchacabum, né? Já tinha o Explosão Tchacabum, não sei o que lá. Será que já tinha ou ainda tinha? Porque tem que ver a contemporaneidade exata do Tchacabum. Tem que ver. O fato é que nessa tarde eu beijei Carlota na boca. E nunca mais falei com ela. Alô, Carlota, cadê você? Não sei por que a gente guarda essas coisas, né? Beijei claro Carlota, que sabe, pô. Aí fui informado que o Corinthians estava perdendo de 5-0. Repercussão do show de Jadson no Pacaembu. A torcida do Corinthians invadiu o campo, então tem repercussão das invasões de campo e dos protestos da torcida corintiana, que foi até para a casa do presidente, do Alberto do Alíbio. Foi protestar no portão do presidente. Vamos ouvir. Nas partidas de contra-ataque com muita objetividade. Pra minha carreira, assim, é marcante, né? Fazer 3 gols em cima do Corinthians, né? A outra mudança foi do torcedor, que até os 2-0 teve paciência.
mas a partir daí não se conteve. Um invadiu o campo e tentou agredir o goleiro Fábio Costa. Outros 2 entraram para protestar, assim como os que estavam na arquibancada e deram as costas para o campo. E após o jogo, seguiram para a casa do vice-presidente do Alibe para pedir a demissão da diretoria. A explicação não é de hoje, né? A explicação é olhar para trás, o que vem acontecendo com o Corinthians há mais de um ano. Eu não vou... Ali, Pauleta, o Furacão era 9º e o Santos o 18º colocado. O Santos acabaram de perder em casa por 4-0 para o Palmeiras. Então, ou seja, os dois times que estão brigando que brigaram pelo título, um tinha vencido 5-0, outro perdido por 4-0. E aquele chacoalho, aquele 4-0 do Palmeiras sobre o Santos, mudou muitas coisas no Peixe, que 7 rodadas depois já tinha pulado de 18º para 3º lugar. E o Furacão, de 9º, tinha pulado para 8º, ou seja, foi ultrapassado pelo Santos. Na rodada 20, um pouquinho de estrada mais para frente, o Santos meteu 6-0 no Paysandu, estava voando baixo, era o líder do campeonato. O Furacão patinava, estava ganhando posições a conta-gotas, estava em 7º lugar. Essa demora para reagir do Furacão pode ser entendida como a demora que fez a diferença lá no final. A diferença nesse momento, depois de 20 rodadas, era de 7 pontos, mesmo com o Atlético ganhando o confronto direto do Santos. Se perde ao invés de ganhar aquele jogo, os 7 pontos iam virar 13, mas ainda estava longe, 7 pontos atrás não é pouca coisa. E muito se fala que nos pontos corridos você tem que ter regularidade, né? Mas olha a sequência do Atlético Paranaense, que loucura. Rodada 15, 6-0 no Goiás. Aí na rodada 16, toma 6-0 do Inter. Aí na rodada 17, mete 4-1 no Fluminense. Aí na 18, toma 4-1 do Criciúma. No jogo seguinte, faz 4-0 na Ponte. Ou seja, a gente pegou um recorte aí de 5 jogos para mostrar que o time deu 3 goleadas, mas tomou 2 goleadas. No fim das contas, fazia 9 pontos nessa sequência, mas não é normal um time que toma 6-0 e 4-1 em coisa de uma semana brigar pelo título. Deu tempo, para esse Furacão deu tempo, e no retorno começou de fato a jogar um futebol gostoso de ver, a coisa fluiu, o time estava mais engrenado, patinando menos, e só na 14ª rodada do retorno é que foi perder. Então teve de fato uma segunda metade do campeonato ali muito boa. Chegava o jogo-chave, rodada de número 29, Furacão e Santos, líderes empatados para jogar na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense conseguia se estabilizar, encostar na ponta, e o Atlético jamais tinha vencido um jogo dentro da Vila Belmiro. Era o jogo do campeonato àquela altura, quem tinha laranja para vender e quem seguiria na ponta do Campeonato Brasileiro. O Santos jogou com Mauro. Regular. Regular. Flávio. Regular. Bóvio. Regular. Domingos. Bom. André Luiz. Bom. E Léo. Ótimo. Zé Elias da Fiel. A essa altura, regular. Fabinho. Bom. Ricardinho. Ótimo. E Marcinho. Bom. Depois entrou o Luizinho. Regular. No ataque, Basílio. O cover do Filho do Vento. Bom. E o William Batoré. Regular. É difícil. Luiz Augusto entrou no lugar do Batoré. O técnico Vanderlei Luxemburgo. Sir Vanderlei Luxemburgo. O Atlético Paranaense visitando o Santos. Diego, Rogério Correia, Marinho e Marcão. Fernandinho, Fabiano, Alain Bahia, Jadson, Ivan. William e Washington. Técnico Levir, o burro com sorte, culpe. Esse quadro do Santos, então, recebeu o quadro do Atlético Paranaense. O jogo foi
1-1, ou seja, continuaram empatados na liderança e a gente ouve reportagem da Globo falando do ambiente e dos gols da partida. Duelo de líderes, a torcida do Santos espera dar uma mãozinha para agarrar os 3 pontos. Já do Atlético Paranaense, prefere assombrar os donos da casa, de olho na vitória. As duas equipes entram em campo sem alguns de seus ídolos. O time do Paraná não conta com Dagoberto e os santistas, sem Robinho, David e Elano, esperam mesmo assim alcançar a liderança isolada do campeonato. Mas no primeiro tempo, não adianta os torcedores santistas gritarem e nem os paranaenses apelarem para o mundo animal. Com muita marcação, sobram as faltas e os cartões amarelos. Até o técnico Levir Coupe se desentende com o árbitro Edilson Soares da Silva. No segundo tempo, eles desencantam. O zagueiro Marinho faz 1-0 para o Atlético Paranaense. Marcinho passa para Basílio empatar. Santos 1, Atlético Paranaense também 1. E a liderança do campeonato continua com os 2 clubes, agora cada um com 52 pontos. Não tinha favorito, mesmo só estando dentro da Vila. Nossa equipe joga bem fora também. É sim, futebol a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, mas o mais importante é estar na liderança. Aí virou um ponto a ponto, né, Paulo? Os 2 times chegaram empatados, foram para casa empatados e o campeonato ganhou contornos de épico. A partir desse momento, a briga pelo campeonato estava formalizada entre o Santos de Robinho e de Luxemburgo, até então conhecido como Senhor Pontos Corridos, né, pelo que fez no Cruzeiro um ano antes, contra esse Atlético empolgante, forte demais dentro de casa, com o Washington Coração Valente jogando como talvez nunca tenha jogado na carreira. Jogou muita bola nesse segundo semestre. Eles seguiram vencendo nas 3 rodadas seguintes e o Furacão virou líder na rodada 33. O Santos vacilou no Beira-Rio, o Atlético ganhou do Vitória no Barradão, liderança mantida no vapor, vencendo os 2 times em sprint, os 2 times muito bem, e nesse período tem outro jogo muito marcante, Atlético Paranaense 5, Atlético Mineiro 0, 3 gols de Jadson de novo, aquele massacre que faz o torcedor ter certeza que o título vem. Rodada 36, um golpe, empate contra o Paraná, contra o adversário local, e o Dagoberto teve uma lesão grave, acabou o Atlético ficando sem o seu atacante mais veloz, sem o seu atacante jovem e muito rápido. Teve que se desdobrar, o ponto a ponto seguia imprevisível, empolgante até o fim, e a situação do Brasileirão é a seguinte, faltando 4 rodadas, Atlético Paranaense 81, Santos 79. 2 pontos para 4 jogos, tem campeonato ainda para correr, e veio uma espécie de desastre, dá para chamar assim, na cidade de Erechim. Maurício Brum um dia vai escrever sobre o desastre de Erechim, um livro, porque ele escreve bastante, né? Ele tem uma memória absurda, um abraço pro Brum, e o desastre de Erechim aconteceu, um jogo estranho para os 2 lados. É o seguinte, faltava 4 rodadas, e o Santos empatou com o Paysandu. Uma vitória sobre o Grêmio faria o Atlético abrir 4 pontos, faltando 3 rodadas. Então era o jogo bala. Só que o Grêmio era o lanterna do campeonato, estava para ser rebaixado, estava um caos. Ou seja, jogo para ganhar, e o Atlético Paranaense vencia por 3-0, dançava em campo, assobiava em campo, estava tirando onda, só que o Grêmio buscou o empate com 2 gols nos minutos finais, nos acréscimos ali. O Pitbull, inclusive o Cláudio Pitbull, fez o gol do empate, o gol do 3-3 no último lance, só que de nada adiantou pro Grêmio, a torcida ficou enlouquecida, mas aquele empate rebaixou o Grêmio, então saiu todo mundo puto, o Grêmio rebaixado mesmo com a busca do empate, e o Atlético Paranaense perdendo 2 pontos que estavam na mão, 2 pontos de ouro, 2 pontos que custaram, esse sim, o campeonato. O Grêmio rebaixado da mesma forma causa uma narração muito diferente, uma narração sui generis na Rádio Guaíba, a gaúcha Rádio Guaíba,
que narra o gol, o fim do jogo e o Grêmio rebaixado numa mistura muito interessante de sentimentos. No primeiro gol, fez uma festa no segundo, que não vaiou o time, vaiou o Felipe Melo em determinado momento do primeiro tempo e que continua aqui incentivando o time. Essa é uma fiel torcida, a torcida gremista. Não é uma torcida. Olha o Pitbull, cruzamento, Pitbull meteu gol! O Grêmio está empatando o jogo e está encolhendo a diferença da liderança do Campeonato Brasileiro. Ajoelhado agora o goleiro Márcio do lado. Pitbull vai para essa fiel torcida comemorar. Pitbull de cabeça. Está empatando o jogo. Olha, quase que dá milagre aqui, hein? E quase que o Grêmio chega lá. Quase que o Grêmio ganha esse jogo. 3-3, baldaço, mas empate também não serve pro Grêmio. Vamos fazer assim, torcedor do Grêmio. Esse gol vale pela história do clube. Esse gol vale pela dignidade, pelo tamanho do Grêmio. Mas é uma pena, não vale para manter o Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro. Bola levantada na área no último instante da partida. Cláudio Pitbull de cabeça colocou para o fundo da rede, empatando o jogo, mas não adianta nada, Vianney. Esse gol é resultado da vontade do Grêmio e do relaxamento do Atlético. 3-3 e acaba o jogo, Kleber. Terminou o jogo, 3-3, o Grêmio empatou no fim, a torcida comemora o empate, Kleber. O empate, de qualquer maneira, rebaixa matematicamente o Grêmio, que faltando 3 rodadas fica 10 pontos atrás do Paysandu, que é o 20º colocado. Não tem como buscar a 20ª colocação. Kleber. Em compensação, na ponta de cima, muda tudo. O Atlético Paranaense agora só tem 2 pontos de vantagem sobre o Santos. É surrealismo, porque a torcida faz a festa no estádio. Olha o goleiro. Ela vibra aqui, o Grêmio está rebaixado. Só que é garfo! Quem humilhou o Grêmio? Torcida do Inter, goleiro Márcio revoltado com o que ele chamou de humilhação. Tá saindo aqui o Jorge. Tá falando aqui, Jorge tá chegando na frente da torcida. Joga a camisa. Deixa eu falar com ele, Jorge. Apesar de toda essa briga, o Grêmio tá rebaixado. Ai, pô, eu acho que todo mundo tá de parabéns pela partida. Tem que respeitar o Grêmio aqui. Todo mundo tem que respeitar o Grêmio. Jogadores saindo irados por aquilo que eles chamaram de desrespeito. Aquele empate quebra um pouco na alegria atleticana, claro, e também se reflete na repercussão depois de uma briga entre Levir Coupe e Petralha. O presidente acusava o técnico de ter sugerido uma renovação de contrato no intervalo do jogo. Será, que coisa, hein? Que coisa. Se não aconteceu, o Petralha é bom de inventar. Mas não duvido que tenha acontecido. A história é muito boa. Acreditar um pouco da queda de rendimento a um possível deslumbramento ali no intervalo do jogo. Então, uma semana turbulenta, mas de certa forma veio a euforia no domingo seguinte. Atlético 5, São Caetano 2. Jogo para lavar a alma, reafirmava a capacidade daquele time de goleadas, de um ataque encantador, de vários jogadores na melhor fase de suas vidas. O Atlético metia 5 para respirar depois do empate frustrante. Esse Atlético 5, São Caetano 2, até um abraço pro Gladson Rafael Nascimento, nosso parceiro de longuíssima data. O cara que fez o meu time de botão, um time de botão do meu time de botão, de verdade, né? Tem a gente lá? Não, é só o logotipo, assim. O time de botão ele mandou pra Central 3 uns anos atrás. Sim, o time de botão do time de botão. Isso, o time de botão mesmo ali. E o Gladson torce pro Furacão, me ajudou na feitura desse roteiro e acho que ele concorda comigo que para muitos torcedores do Atlético esse 5-2 é também uma espécie de auge não só emocional, porque foi um jogo que retomou a esperança grande pelo título, mas foi um auge estético, assim, né? O Atlético voou nessa partida. Rádio Banda B narra o gol de Jadson, jogadaça do Denis Marques, que foi, segundo os relatos, o cara do jogo. Vamos ouvir. Bola com o Denis Marques para Washington. Washington balançou, limpou, rolou para trás, abriu o Jadson, bateu. Cadê o grito da galera?
Agora, doideira, né, Paulo Júnior, o Denis Marques, né? Porque você não tem em 10 anos 2 atacantes no seu time que tem trancinha, né? Pois é. Não é muito normal isso, né? Eu acho, não sei se o departamento de análise do Atlético Paranaense levou em consideração. Assim, a gente precisa de outro humano com o cabelo do Oséias, assim. Não basta só ser igual na posição e no jeito de jogar. Bom, Denis Marques, bom jogador. Bom jogador e bom visual também. O problema é que na mesma rodada, Santos 5, Grêmio 1. Olha que cagada, né? O Grêmio que empatou, que tirou um empate, sabe-se lá da onde, depois já estava destruído, tomou 5 do Santos. 2 times muito merecedores, uma arrancada muito bonita ali, ponto a ponto. E na penúltima rodada, que podia ser a do título atleticano, veio o desastre, né? O Santos meteu 3 no São Caetano. Se esperava até que o Santos venceria seu jogo do lado de lá, mas o Vasco de Petkovic, no Rio de Janeiro, ganhou de 1-0 do Atlético. O Vasco jogou mordido, lotou o estádio, se motivaram com falas dos atleticanos de que dariam volta olímpica em São Januário, levariam champanhe para São Januário, tal. Podia ser um jogo que, né, garantiria até o título. No fim das contas, como o Santos ganhou lá e o Atlético perdeu cá, o Santos chegava na rodada final 1 pontinho na frente. Que coisa, ultrapassagem na penúltima rodada do campeonato para a rodada final, o Santos estava na frente. O que vamos ouvir dessa rodada penúltima? A reportagem de TV Globo, acho que é o Regis Rezin, reportagem da Globo mostrando mais do que só o ambiente inflamado em São Januário. Aparentemente rolou uma, digamos assim, uma péssima adesão, inclusive de forças policiais cariocas contra a euforia atleticana, porque foi um caos para os atleticanos chegarem ao estádio. Muitos deles não chegaram ao estádio, os ônibus foram parados na entrada na cidade, na entrada do Rio de Janeiro. E a matéria é muito bonita, muito legal, muito divertida, embora esteja contando uma coisa horrorosa, né? Que são torcedores do Furacão, fora do ônibus, de pé na estrada, ouvindo o jogo no radinho, porque a polícia simplesmente não liberou a entrada da torcida na cidade do Rio de Janeiro. Esses torcedores só chegaram a São Januário no segundo tempo. Isso é um absurdo, é uma das coisas mais absurdas que acontece desde quase sempre no futebol brasileiro, e aconteceu para os atleticanos nesse doloroso jogo em São Januário. Vamos ouvir. O garçom seu Sebastião, de 78 anos, sabe como servir os semelhantes. Torcer, brincar, respeitar o direito dos outros, que o nosso também será respeitado. Não é o caso do motorista seu Moisés, nem dos passageiros dele. Ônibus em fuga da ocorrência, do estrago que antes havia causado em outro carro, mas alcançado pelo sargento Teixeira. Eu determinei que ele parasse de imediato e que o colega procedesse com ele até a delegacia. Enquanto isso, empurrãozinho também era o assunto do Tino Marcos com o Washington. Eu esperava mais gente do Atlético Paranaense, o pessoal não chegou. De repente não chegou, esperava até mais gente, mas... Para evitar confronto com os vascaínos fora do estádio antes do jogo, a Polícia Militar estacionou na Avenida Brasil os ônibus com os torcedores do Atlético Paranaense. Viajamos 14 horas para vir aqui passar uma vergonha dessa. Ingressos a R$15 cada um estavam dando direito apenas de se aproximar do radinho no primeiro tempo. Mas ouvir direito... Só com a presença de muitos policiais foi possível a entrada de cada um dos torcedores do Atlético Paranaense, aqui no estádio de São Januário. O pior ainda estava por vir. Bastou a estudante Marluce Schwartz se acomodar na arquibancada na metade do segundo tempo. Coisas do coração. Como diria o repórter Tino Marcos, coisas de... sentimento. Muita raiva.
Ele teve 44 rodadas para encher. Estranho nessa rodada eles acabarem enchendo contra nós. Quer dizer, tudo acontece contra o Atlético. Falaram que ia dar a volta olímpica, falaram isso e aquilo. Muita raiva. Intensidade. Teu nome é São... E dolorosamente a taça não veio mesmo, né, Paulo? Você ser ultrapassado na penúltima rodada dói demais e aí você fica na mão do palhaço. Você fica dependendo do seu rival e a taça não veio após o Santos fazer o seu serviço, né? Choveu, hein? Nossa Senhora, Santos e Vasco na última rodada choveu horrores. Eu fui tomar uma cerveja com o Thiago Português lá no Tatuapé, na Zona Leste, e choveu uma barbaridade. Choveu também, acho que no estádio, né, em São José do Rio Preto, onde o Santos enfrentou o Vasco. Infelizmente você não tinha celular para mandar aquele SMS pra garota da festa da Liginha. Ou Licinha. Carlota. Não, a festa. A festa da Lisiane. Lisiane. A Lisiane, é. Lisiane que hoje tem uma rede de postos de gasolina na Castelo, né? Quem pega a estrada, todos aqueles postos, tirando os Graal, né? Que são do Gugu Liberato, os outros são todos dela. O Santos estava vivendo o seu turbilhão próprio, né? Porque tinha rolado o caso do sequestro da mãe do Robinho. E isso fez com que, enfim, você imagina o trabalho psicológico ali que foi preciso fazer para o Santos não perder o foco, os jogadores, os colegas do Robinho e tudo mais. Mas jogando em São José do Rio Preto, bastante chuva, né? Então tá aí, o roteiro me comprova, choveu também em São José do Rio Preto. O Santos se tornou campeão. O Atlético empatou com o Botafogo, inclusive numa partida que marcou a despedida do Valdo do futebol profissional. Ótimo, né? E o Fogão, com aquele empate, estava livre do rebaixamento, foi um pontinho ganho que o torcedor do Botafogo comemorou demais, e a torcida atleticana acabou aplaudindo o time, né? Tem que fazer isso mesmo após o apito final, porque foi uma grande campanha, não bateu em título, mas foi uma corrida maravilhosa contra o Santos. No fim das contas, o Washington fez 34 gols no ano, monstro, seguido por Jadson, que fez 15, e Dagoberto, que fez 12. Eu queria fazer 34 gols no ano, eu vou entrar, acho que no futsal, para ver se eu consigo fazer 34 gols no ano. Como metia gol, Washington? Vamos para 2005. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Essa canção que a gente ouve, né, Paulo, é uma gracinha, né? Hermes Aquino, Nuvem Passageira, gosto dessa música. E ela marcou, para quem viveu aquela época e gostava das televisões, né, os programas de debate na televisão, tava na moda os programas mais engraçadões, era o começo dessa desconstrução, né? Programas um tom acima na gracinha e tal. E o Paulo Roberto, o Morsa, né? Esqueci o nome completo dele, mas Paulo Roberto Martins. Ele Tá. que é o inventor dos conceitos, né? Que eu reproduzo. Exatamente. O Morsa, naquele momento, né, ele se achou naquele modelo de programa televisivo sendo um representante personagem. Ele era um pouco burlesco, né? E torcedor do Santos. Um pouco. E um torcedor declarado do Santos. E ele disse que o Atlético Paranaense era uma nuvem passageira. Ao longo do ano de 2005, a cada vez que o Atlético passava de fase na Libertadores, essa música virava um hino do atleticano, tocava na TV, né, o Nuvem Passageira, que no fim das contas não passava tão passageiramente assim não, ficava a nuvem chamada Atlético, a nuvem que mais parecia um furacão. Vamos para 2005, Paulo. Você sabia que no link que você usou no roteiro, Nuvem Passageira, né, tá com 2.433.000 views. E o cara que subiu a música botou a letra em inglês. I am certo, né? passing cloud.
Tem a música em inglês. E o primeiro comentário do YouTube que ele fixou é um comentário do Alexandre Moreno, nosso ouvinte também, lá de Cascavel. Ele diz o seguinte: é uma música reflexiva que nos leva a pensar no quanto somos insignificantes, pois nossas vidas são como o vapor de uma panela ao fogo quando é destampada. É simplesmente passageira. Por isso, de nada nos vale o orgulho, a soberba, a inveja e as vaidades desta vida. Por isso, devemos valorizar o nosso maior patrimônio e riqueza, que é a família. Por isso, devemos fazer o bem a todos e preservar boas amizades. É isso que essa canção me faz pensar e sentir. O comentário do Alexandre Moreno, comentário feito há 4 anos, tem 1.100 curtidas, 129 replies. Você comenta no YouTube, Leandro? Não. Acho que eu devo ter feito uma vez na vida, ou 2. Uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer é escrever críticas no Google Maps. Vou numa papelaria, por exemplo. Aí é boa a papelaria, escrevo lá no Google Maps, puta papelaria. E um dia o cara tá procurando papelaria, ele vê lá, né? Ele vê lá que alguém já recomendou. Pode seguir, desculpa pelo parênteses. Não, imagina. E um abraço pro dono do Papa Letras, lá em Maceió, que é uma papelaria e lanchonete. Maravilhoso. Você pode pedir o seu xerox e o x-salada ao mesmo tempo. Leverkusen estava desgastado não com os resultados. O Leverkusen acabou bem o ano com o Furacão, mas estava desgastado porque conviver com o Petralha é difícil, aquela história da renovação de contrato, né? Aí ele se mandou, acabou o ano, ele foi embora. E o Jadson também foi vendido, foi vendido, estava começando a sua nova vida na Ucrânia, onde virou um mito. Também se foi o Washington, partiu para o Japão, o Washington Coração Valente. Ou seja, você perder o técnico, o 9 e o 10 de um ano para o outro, é outro Atlético, né? É outro Atlético. E tem outros jogadores, né? O Fabiano foi embora também, da Defensor, o Dagoberto seguia machucado. Ou seja, o Furacão teve que montar um outro time com outro técnico para 2005 para se manter no nível alto mostrado em 2004. Cara, que loucura. Eu abri o Instagram do Denis Marques, ele postou semana passada os gols contra o São Caetano. Vai ver, ele posta sempre, né? E eu tô achando que é uma coincidência. E esse novo time começa com Aloísio Chulapa, ex-jogador do Paris Saint-Germain. Aloísio estava na Rússia e foi chamado para a vaga do Washington Coração Valente. Outro centroavante, de bom pivô, de boa presença de área, faz todo sentido, né? Sai o Washington, entra Aloísio. O Lima era outra alternativa para o ataque, que trouxe também Jorge Henrique, Rodrigo Beckham, teve Balói, teve Rodrigo Souto, caras conhecidos, nenhum cracaço absoluto de bola, mas era um time com gente interessante para dar liga. E o Atlético usou o Campeonato Paranaense para rodar o time de baixo, coisa que fez com mais força, né, ao longo dos últimos anos. Ali já tinha também isso, o técnico era o Casemiro Mior desse time. Durou pouco, ele foi substituído pelo Edinho, que chegou na semana da decisão estadual e que deu em título. Olha aí, a gente não vai falar só de vice, as histórias mais marcantes são os vices, mas aqui tem um título também no caminho. Na fase decisiva, o time principal entrou em campo e o Atletiba decisivo terminou 1-0. Gol do Denis Marques, vitória nos pênaltis para o Atlético Paranaense, que tinha o seguinte time: Diego, Eto, Danilo, Balói, Marcão, Alain Bahia, Ticão, Fabrício e Fernandinho, Denis Marques e Aloísio. Essa era a dupla de ataque do momento. E, curiosamente, nessa final, ainda aos 9 minutos, Aloísio Chulapa e Miranda, zagueiro do Curitiba, se desentenderam, se agrediram ali e tal, coisa e tal, foram expulsos e, curiosamente, fariam história depois no São Paulo Futebol Clube. Terminou em treta e foram pro chuveiro cedo, Aloísio de um lado, Miranda do outro. Isso já era abril, né, Paulo? O Libertadores já estava pegando e a passagem do Edinho é uma trívia, né? Porque ele chegou em semana de final, ou seja, foi campeão, mas estava no clube há menos de uma semana, passou 40 dias no clube
e já foi embora, ou seja, que ele foi campeão com esse time, quase são poucos que vão se recordar. Acabando a fase de grupos da Libertadores, rolou uma derrota de 4-0 para o Independiente de Medellín, uma derrota que fez o Edinho ir embora. E aquela derrota custou, inclusive, o primeiro lugar do grupo, um grupo muito equilibrado, um grupo cheio de alternativa, com os 4 times sonhando com vaga, um grupo que tinha, além do Independiente de Medellín, o América de Cali e o paraguaio Libertad. Independiente 10, Furacão 10, América 9 e Libertad 6, isso depois de 4 rodadas. E na rodada 5, rolou no Paraguai vitória do Furacão, Libertad 1, Furacão 2, um jogo icônico para o torcedor, os 2 times com 1 a menos desde o primeiro tempo, e um jogo que foi a salvação, porque se perde esse jogo ao invés de ganhar, era o Libertad que estava classificado e não o Furacão. Era a fase de grupos, mas era como se fosse um tiratema ali, um mata-mata. Aliás, o Atlético só classificou porque no outro jogo, na 6ª rodada, deu uma certa zebra. O América perdeu em casa por 1-0 para o Libertad, uma pipocada do time colombiano que tinha faca e queijo na mão, mas não se classificou. Então, enfim, na última rodada, se ganhasse do Independiente de Medellín, ficaria com a 3ª melhor campanha geral. Só que não ganhou, perdeu, né? Perdeu para o Independiente. E aí, o que seria a 3ª melhor campanha virou a 11ª melhor campanha. No ranqueamento, caiu o ranqueamento naquela época, né, Paulo? O primeiro enfrentava o 16º, o segundo, o 15º, então mudou bastante o ranqueamento do Atlético, caiu bastante. E aí surgiu Borba Filho, um desses, essa aqui você adora, né? Um desses FGTS de 100 anos, ele que iniciou o mata-mata, coube ao Furacão enfrentar o Cerro Porteño, decidindo fora de casa. Na ida 2-1, gols de Lima e Léo. Os paraguaios devolveram o 2-1 no jogo de volta e a coisa foi para os pênaltis. Salcedo, que era o artilheiro da Libertadores àquela altura, perdeu. Evandro, o menino Evandro, fez o pênalti final. Vamos de gol, vamos de pênalti no Paraguai. Avança o Atlético Paranaense. Já vai o Santiago Salcedo. Perna direita, Diego! O artilheiro da Libertadores bateu e foi parado pelo Diego. Fica ajoelhado ali, abre os braços à direita no vídeo. Diego partiu para a bola, o Evandro. Gol! Do Atlético! O Atlético vence na cobrança de pênaltis. Aí Borba Filho recebe um abraço, um parabéns, um obrigado, continua ali no clube, figura indispensável para o Atlético, mas chega um técnico com mais força, o delegado Antônio Lopes, que estava no Coritiba um ano antes, né? Foi campeão paranaense pelo Coritiba naquele jogo que a gente já contou aqui, o jogo do Tuta, o 3-3, e o Antônio Lopes veio para a sequência daquela campanha. Uma sequência que, em termos de Libertadores, a gente já estava nas quartas de final, né? Um duelo nas quartas, inclusive, que por causa de 2004, todo mundo queria, né? Tava todo mundo torcendo para acontecer, o futebol merecia. Santos contra Atlético Paranaense, um tira-teima após o racha dos pontos corridos no ano anterior. Se teve um racha nos pontos corridos, vamos fazer uma trocação no mata-mata. Por que não? Jogo de ida, Paraná. Ricardinho, paranaense, né? Fez 1-0 para o Santos. Vale lembrar que o gol fora de casa contava. O Furacão empatou. Vale lembrar também que o gol fora nunca valeu 2. Nunca valeu 2, vale 2 se os times estão né? Não é que vale 2, né? Você empatou. Nunca vale 2. Nunca vale 2. Nunca vale 2. Só serve como critério de desempate. Você descarta o gol como mandante, fica só com os visitantes. Não é que vale 2, exatamente. O Furacão empatou o jogo, mas perdeu o Alan Bahia, expulso aos 26 do primeiro tempo. Então empurrou o caminhão na ladeira. E o Marcão, mesmo com 1 a menos, virou o jogo para o Atlético, numa falha do goleiro Henao. Ô, Henao! E o David Gaguinho. Ótimo. Era bom o Gaguinho, né? Fez 2-2. Tudo isso antes do intervalo. Ou seja, Pauleta, um primeiro tempo
de altíssimo nível do futebol brasileiro. Os dois times que brigaram pelo título em 2004 se encontram em 2005 e fazem um 2-2 no primeiro tempo com expulsão, virada e o cacete. Histórico, fantástico. No segundo tempo, o jogo um pouquinho mais frio, porque o Furacão com 1 a menos para não cansar, para não perder as pernas, fechou um pouquinho mais o jogo e o Peixe jogou fora muitas chances de gol, estava com 1 a mais. E aí, Pauleta, aí acontece aquela coisa de louco, né? Lima é o cara que faz o gol da vitória. O Lima apareceu muito bem na Libertadores. O Atlético ganha por 3-2, gol do Lima. Com 1 a menos, o Furacão leva essa, Pauleta. E a gente vai para o jogo de volta, Santos e Atlético Paranaense, e com um detalhezinho, né, que lembrávamos, o Santos sem os jogadores convocados pelo Parreira para a Copa das Confederações. Sem o lateral esquerdo Léo e sem o seu principal jogador na frente, o Robinho, que seria titular naquela edição de Copa das Confederações, o que até hoje gera muita frustração. Sempre que se fala essa coisa de jogador desfalca o time, o campeonato tem que parar, não tem, sempre tem um santista que vai lembrar de como o time foi prejudicado por jogar um jogo de volta, né, um mata-mata de Libertadores, sem seus 2 jogadores de seleção. O Santos nessa volta, Mauro, Flávio, Ávalos, Halisson e Wendel, não é uma grandiosa defesa, concordamos, né? Bóvio, Zé Elias, não sobra nenhum tornozelo com essa dupla da volância. Ricardinho e Tcheco, categoria na meiuca. David e Basílio era a linha de frente, o técnico Galo. Muita trivia, hein? Muita trivia. Muita. O Atlético Paranaense jogou com Diegão no gol, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão, Cocito, depois Thiago Vieira, André Rocha, Fabrício e Ticão, depois Leandro, Lima e Aloysio, depois Fernandinho, técnico Antônio Lopes. 2 times realmente bastante diferentes em relação aos que terminaram o Campeonato Brasileiro do ano anterior. Na Vila Belmiro, graças ao gol do Lima e a vitória no coração com 1 a menos do Furacão, bastava um empate para o Furacão, mas também bastava uma vitória simples ao Santos, porque fez 2 gols como visitante. Então, um jogo realmente de prognóstico muito difícil. Só que aí o Aloysio Chulapa fez um puta gol, um gol com a sua marca, né? O jeitão do Aloysio de abrir a capa do Batman e fazer o gol, abrir o placar, e mudou tudo. Mudou todo o ambiente na Vila Belmiro. Tem até hoje o santista não só reclama da ausência do Robinho e do Léo, mas reclama que o Carlos Eugênio Simão negou 2 pênaltis ao Santos, pelo menos um deles é verdadíssima, pelo menos um deles para mim é indiscutível que foi pênalti, mas a tensão acabou tomando conta dos nervos do time santista, do time alvinegro, não conseguiu jogar como poderia, fluiu pouco o Santos, e na etapa final, Aloysio de novo marcou o gol do 2-0, o gol da classificação. Foi a noite do Aloysio Chulapa e a gente ouve, pós-classificação, ainda no gramado da Vila, o Diego e o Aloysio Chulapa falando para a reportagem da Globo. Gil Rocha, no gramado da Vila. Eu sou aqui ao lado do herói do jogo, Aloysio, não tinha feito gol na Libertadores, agora classificando o Atlético, e vem o Guadalajara. Com certeza, 2 gols importantes aí, mas eu acho que quem ganhou foi o grupo, né? Acho que é coletivo, acho que o time tá de parabéns pela essa partida. Ganhar aqui na Vila Belmiro não é fácil, né? Mas da equipe como o Santos, mas o grupo tá de parabéns porque correu, lutou até o final. E quem teve uma participação muito grande nesse jogo de hoje foi o professor Antônio Lopes e toda a sua comissão técnica. Eles deram uma palestra para nós tão emocionante, porque esses dias que o Campeonato Brasileiro ficou parado, nós ficamos trancados, nós nos sacrificamos, ficamos trancados no nosso centro de treinamento. Então nós nos esforçamos tanto, melhoramos a nossa parte física, não estávamos no contato de nossos familiares, e um dia ele liberou para nossas famílias irem lá no CT. E esse dia foi tão maravilhoso, e nós não sabíamos que eles estavam filmando aquilo. E hoje eles mostraram essa imagem para nós, meus filhos, minha esposa, a família dos outros atletas, todos se emocionaram bastante. E o que todo mundo queria naquele momento era entrar dentro de campo. E foi o que aconteceu. Todos entraram dentro de campo e deram a vida e conseguimos um grande resultado. Vem a semifinal inédita, grandiosa, contra o tradicional Chivas Guadalajara
e um passeio no Paraná. O Atlético fez 3-0 para cima dos mexicanos, que apelaram, até perderam a linha. Foi um totó, gols de Aloísio, Fernandinho e Fabrício. A gente ouve também, grande jogo desse time, semifinal, jogo de ida. Jean Carlos voltou a jogada, saiu o cruzamento pro Aloísio, não há impedimento, Aloísio! Gol! É do Atlético! Aloísio de cabeça! 1 para o Atlético, 0 para o Guadalajara. Medina tem um chute muito bom. Tenta a jogada de linha de fundo, tenta o cruzamento. Ganha o escanteio para o Guadalajara. Jogo Marrocos e Itália antes, 12:20. Brasil jogando às 3:30. Falta perigosa a favor do Atlético. Fernandinho bateu! Gol! É do Atlético! Fernandinho! Atlético 2, Guadalajara 0. Esse é Fabrício, dominou, bateu pro gol! Gol! É do Atlético Paranaense, Fabrício! Um lindo chute, 3 Atlético, 0 Guadalajara. E a volta acabou 2-2, né, Paulo? Teve uma pressão, porque os mexicanos fizeram 1-0, saíram na frente, aí dá aquele climão. Mas o Lima, que estava encantado, no começo do segundo tempo empatou o jogo, logo depois virou o jogo, e esses 2 gols carimbaram o Atlético Paranaense na final da Taça Santander Libertadores, como era conhecida na época. E aí uma história que todo mundo vai se lembrar, o regulamento exigia 40 mil lugares para os estádios da final e a Arena da Baixada não oferecia isso. O Coritiba não topou alugar o Couto Pereira, a Conmebol não quis saber daquela história de arquibancadas tubulares, né, de uma coisa provisória na Arena da Baixada, mesmo o Corpo de Bombeiros dando ok, e o Furacão não tinha lugar para jogar em Curitiba, ferrou, teve que escolher algum lugar fora da cidade e foi pro Beira-Rio, mas antes meteu o louco. Você quer ler essa frase reproduzida do Pelé.net? Pelé.net, tivemos isso, né? O Pelé processou, será, o pessoal do Pelé.net? Não sei, ou tava por trás. Ou tava por trás. Abre aspas para a reportagem do Pelé.net. A queda de braço entre ambas as partes aumentou na tarde desta sexta-feira, depois que o clube paranaense iniciou uma obra relâmpago de ampliação do seu estádio, ignorando o comunicado da Confederação Sul-Americana, vetando a arena para a partida decisiva. Os dirigentes do Furacão estão forçando a realização do jogo em sua casa. Tanto que, desde as 18 horas dessa sexta-feira, cerca de 200 homens estão trabalhando na construção de uma arquibancada tubular com 16 mil lugares, até mesmo parte do muro que separa o terreno do estádio da escola vizinha foi derrubado. Fala o João Augusto Fleury da Rocha, presidente do Atlético Paranaense na época. Mandamos uma correspondência informando a reforma e que o estádio teria condições. Como a Conmebol ainda não respondeu, tomamos como aceito e iniciamos a construção. É isso, Paulo. Se você não respondeu um e-mail, é porque você endossou. Topou. Já põe os caras para trabalhar, já derruba o muro e levanta a arquibancada e vamos para a final. Final de Libertadores, eu acho que justifica algumas loucuras. O Atlético tentou a sua, porque estava pautado, enfim, numa coisa que faz sentido. Regulamento à parte, o que está escrito no regulamento à parte, a gente não pode ter chegado numa situação em que um time não tem um estádio na cidade para jogar, né? É uma doideira. Pois é, o jogo no Rio Grande do Sul terminou 1-1, gol contra de Durval, muito lamentado. Um jogo, claro, muito melhor para o time paulista. Tinha a volta na sua casa para tentar ser tricampeão da América e venceu com muita força, né? Com muita soberania, 4-0 em plena final para o São Paulo. São Paulo de Rogério Ceni, Fabão, Lugano e Alex, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior,
Amoroso e Luizão, timaço, aço. Entraram ainda Fábio Santos, Diego Tardelli e Souza, time esse que começou a campanha com Leão, àquela altura já era treinado por Paulo Autuori. O Furacão jogou com Diego, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão, Cocito, André Rocha, Evandro e Fabrício, Lima e Aloísio. Entraram Fernandinho, Alain Bahia e Rodrigo, que, se não estou enganado, é o Rodrigo Beckham, posso estar enganado. Vai dar para dizer que o Furacão teve um pênalti antes do intervalo, era para ir, né, se converte o pênalti, vai pro 1-1, vai pro vestiário com 1-1. Isso poderia mudar o ambiente do jogo, né? Seria outra final. Só que o Fabrício chutou o pênalti na trave, o Rogério Ceni comeu a mente do rapaz, a bola bateu na trave. E veja você, né, o Fabrício, quem é esse Fabrício? Menino de tudo, tal. Ele nas oitavas de final, lá no Paraguai, ele bateu o pênalti com cavadinha, no meio do gol. Ou seja, o cara tinha confiança, ele sabia bater. Então estava habilitado para bater numa final, mas são coisas do futebol. Vai cantar o Zé Silvério, Pauleta Silvério, com um sobe-som aqui de final de Libertadores. E cobra a falta no comando para Danilo, ajeitou para Luizão, para Danilo, bateu, defendeu, largou, voltou para Amoroso, tocou, é gol! Diego defendeu, largou, tentou pegar o rebate de novo, Danilo dividiu com a zaga, a bola sobrou pelo alto, cortando na banca do gol, chegou Amoroso, tocou de cabeça e botou no fundo do gol do Atlético. Na marca de 16 minutos, primeiro tempo, aberto o placar no Morumbi. Amoroso, camisa 9. São Paulo 1, Atlético do Paraná 0. Tá lá, digo. E termina o sonho da Libertadores. Àquela altura, o São Paulo visitaria o Atlético ainda no início do Brasileirão e poucas vezes a Arena da Baixada teve tão alucinada, né? Tava numa ira, ainda tava mordida também por não ter podido jogar lá a final contra o São Paulo. E o Atlético Paranaense fez um bom jogo nessa jornada, devolveu os 4 da final da Libertadores, 4-2 na força do ódio contra o São Paulo, contra o veto da Conmebol e tentando de alguma forma, claro que jogos de patamares absolutamente diferentes, tentando de alguma forma vingar a goleada na final da Libertadores. A campanha foi boa, não foi espetacular como em 2004, mas foi boa em 2005. O Furacão terminou no 6º lugar, o Brasileirão vencido pelo Corinthians, posição de Sul-Americana. Aquele campeonato marcado pelos jogos remarcados, o safado do Edilson Pereira, juiz ladrão, vai e volta. O Atlético Paranaense é o 6º e a gente para mais ou menos por aqui, né, meu caro Leandro e Amin? 2006 em diante a história é muito outra. E o Atlético Paranaense começa a temporada com Lothar Matheus. É o fim do mundo, né? É o fim do meu time de botão, com certeza. Mas depois de um biênio maravilhoso desse, aí o Petralha passou do ponto, né? Ele se passou, né? Agora meu time é de outro patamar, eu vou pras cabeças, eu vou com Lothar Matheus. Vamos fazer um sobe-som da chegada do Lothar Matheus no CT do Caju. Lothar Matheus é notícia no mundo. Aqui, equipes de TV, rádio, jornal, alemãs e brasileiras acompanharam de perto a apresentação oficial do novo técnico do Atlético Paranaense. Na língua da terra natal, ele disse estar muito alegre, que tem noção da tarefa que vai assumir e da expectativa de todos. Por isso, vai se dedicar 100%. Lothar Matheus falou que está ansioso para efetivamente comandar o time do Atlético, mas que para chegar a conhecer bem os jogadores e seus adversários, ainda vai precisar de algumas semanas. Uma das grandes histórias que não aconteceram no futebol brasileiro é essa, né? Lothar Matheus no Furacão, a família torcendo o nariz.
muita gente ao redor do Matheus devia estar dizendo, velho, você tem certeza? Faz todo sentido pra você, você não sabe uma palavra de português, você vai mesmo nessa? Enfim, não rolou. Embora seja uma grande cabeça do futebol, claro, mas não rolou. 2006 teve ainda o caso da Dagoberto, né, que foi uma grande polêmica, ele não renovou com o Furacão, acabou vazando de graça, foi parar no São Paulo, não saiu do jeito mais amigável. Teve o Givanildo como técnico, teve Vadão de volta para tentar reviver o campeonato de 2001. Teve o goleiro Navarro Montoya, chegando com 39 anos. Não teve a Aloysio Chulapa, que ele foi jogar o Mundial de Clubes pelo São Paulo por empréstimo de 3 meses, mas acabou ficando em definitivo. Teve o Paulo Rink voltando veterano. Teve outra história. E uma história, Paulo Júnior, é sempre seguida de outra história, que é seguida de outra história. E de história em história, a gente está aqui no fim de 2002, na expectativa de assistir um prodígio, um moleque endiabrado, impertinente, folgado, chamado Vitor Roque. O menino que dá choque. Fantástico, Vitor Roque. O Atlético Paranaense pode até não ganhar a Libertadores, mas conseguiu construir uma história de mitologia e trazer um Felipão que chegou para não ser técnico, mais para ser, né? Chegou, não era para ser, mas já sendo, e foi, e ficou. E o Furacão tá aí, eliminando o atual bicampeão na semifinal e passando das oitavas de final e das quartas de final com gols agônicos no final da partida, nos finais das partidas, ou seja, uma campanha muito saborosa do Atlético Paranaense em 2022 que a gente conta algum dia desse. Vitor Roque, que nasceu em fevereiro de 2005, então era um bichinho vomitando ali, né? Quando o Atlético Paranaense vivia a sua outra final de Libertadores, era um ser vivo de nem 6 meses. Bichinho vomitando. E também não pôde ver porque não era nascido, em junho de 2000, Eurocopa, Lothar Matheus de líbero com a 10, Paulo Rink de atacante com a 11, a vexatória campanha da Alemanha naquela Euro. Eu abri aqui para lembrar, né? Não lembrava isso direito, falei, vou olhar para não falar besteira, mas jogaram juntos. Lothar Matheus e Paulo Rink jogaram juntos na seleção da Alemanha, 2 anos antes de nascer o Vitor Roque. apoia.se/Central3, financiamento coletivo da casa. A gente te agradece demais por você ter passado 1 hora e pouco na nossa companhia. E se você ainda puder considerar ajudar a comunicação independente da Central 3, um estúdio que vive de forma independente, a gente agradece ainda mais. Se não puder, ou se já fizer, a gente faz sempre a lembrança que o podcast ainda precisa do boca a boca, ainda precisa que as pessoas avisem os amigos e as amigas no grupo de WhatsApp, alguém que você acha que vai gostar, algum amigo que você fala, porra, tem a cara desse programa, acho que ele vai curtir. Façam isso, porque a gente não tem horário comercial nas grandes televisões e nem o Spotify coloca a gente na vitrine. Então o boca a boca é sim muito importante pra gente, torcedor pra torcedor, né? Você fala, porra, aqui ó, lembrei de você com esse time, com essa história, isso pra gente conta muito. A gente volta em breve. Valeu, Pauleta! Valeu, um abraço para quem nos acompanha. Vamos que vamos.